Vamos lá, pessoal. Então, sobre questões de saúde e o tipo de célula, né, que nos coloca colunas, noticiários que falam sobre a célula tronco, né, a capacidade de diferenciar e construir qualquer tipo de tecido no corpo. Outra capacidade especial das células tronco é o poder de gerar cópias idênticas de si mesmas. Por causa dessas duas capacidades, as células troncos estão sendo muito pesquisadas, pois o intuito é usá-las como células substitutas em tecidos lesionados ou doentes, como nos casos de Alzheimer, Parkinson e doenças neuromusculares em geral, ou ainda no lugar de células que o organismo deixa de produzir por algumas deficiências, como o caso de diabetes. Elas são encontradas nos embriões em tecido adulto do organismo, como o da medula óssea e do coração. Hoje, os estudos cada vez mais avançados trazem à tona discussões sobre sobre bioética, ou seja, afinal, como manipular as células com seriedade a respeito da vida. Ok? Então, há tópicos importantes relacionados aos efeitos que nos traz gradientes especiais. Eu já falei sobre a célula satélite, também a célula satélite, também, que alguns autores ligados à fisiologia do exercício falam que é tipicamente como as células tronco, que há um núcleo fenomenal que ocorre. Embora o plasma, onde está o campo embriológico, onde ele tem a placenta, a palavra placenta e plasma nos traz origem também de célula. E as células tronco nos traz o que? Renovo, regeneração e algumas questões também que possam haver reabilitações em tipo de pessoas, que muitas vezes podem perder estar paralisada na parte inferior. Embora as células satélite, elas trazem campos de anterior e posterior de unidades que possam trazer o que? Existência, e entre as recuperações rápidas, entre treinamentos e os campos acessíveis. Nós podemos analisar aqui algumas pessoas típicas locais nos campos de extensão e flexão. Quando eu falo sobre células tronco, células satélite, não tem como falar sobre célula muscular. A célula muscular é eminente ao ser humano. É um campo geológico entre extensão, flexão, concêntrica e excêntrica. Quando nós olhamos em destaque as questões regenerativas, nos traz destaques, ou seja, homens e mulheres nos seus campos entre o clima, socioambiental, os campos perceptíveis, ou seja, o DNA nos traz algo importante. Ok? É lógico que tem alguns exercícios ligados a alguns fisiologistas, por exemplo, tem a NASA, entre a gravidade esquelética, entre o corpo e as questões do esqueleto e as eficiências. Tem pesquisas que relacionam sobre panturrilha, ou seja, onde tem a panturrilha, tem o tornozelo, aos campos impactantes que possam analisar, ou seja, efeitos diferenciações. É lógico que tem vários estudos que trazem para nós. Então, quando falamos sobre células tronco, falamos sobre célula endoplasmática. Quando falamos endoplasmática, falamos algo endocrino. Endocrinológico, fala sobre hormônio. Plasmática, proteína. Então, quando acontece esse tipo de regeneração, é lógico que as próprias eminências ligadas ao hormônio trazem relativas panoramas importantes. Como assim? Os efeitos entre as questões orgânicas da medula óssea. Então, são avançados cada vez mais, ok? É lógico que aí você pode me falar, uma criança é uma célula tronco? Uma criança é um tipo de GH? A criança é um hormônio? É lógico que o hormônio tem as suas cadeias ramificadas, ou seja, substratos como algumas moléculas de glicose, de carbono. Se você analisar bem, por exemplo, aqui, anabolismo total.
Tem o Guimarães, que ele também é um grande personal e treinador. Anabolismo Total, um livrinho, uma capa preta. Tempos atrás, cheguei a dar a colega meu em questão de respeito, colega de campo de fitness. Ele fala sobre várias substâncias anabolizantes e esteroides que traz esses campos importantes. Você vê a bula desses anabolizantes e esteroides, é algo interessante, que eles fazem pesquisas com ratos, e os termos também de raquitismo alguns, que traz um desenvolvimento benéfico, mas tem que haver o quê? Uma dosagem, uma moderação bem equalitativa. É lógico que tempos atrás agora está conversando com uma doutora, eu respeito um estudo da área dela, a questão de sistema ósseo, sistema articular, sistema metabólico. Ela falou que a treonina é um tipo de esteroide. Por que não pode ser, né, a treonina como meio de proteína e ramificado? Às vezes é resultado muito Guyton sobre proteína ou sobre multiplicações ligado também ao câncer, UTI. Nós temos que entender a cada concepção de doutor e doutora. Okay? Muitas vezes, sem querer brincando, nos campos de citologia, citando, houve algo que há coerência. E eu, por experiência de sala de aula, nós trazemos como bagagem para ver a reflexão. Se ela está inserida, houve num campo anti-histórico, mas houve uma citologia histórica. Então, o esqueleto é o elemento estrutural básico do corpo humano, sendo responsável pela forma e pelas atividades dele. É o resultado de uma longa evolução que teve início há milhões de anos. Suas principais funções são proteger os órgãos, como o coração, o cérebro, e permitir o trabalho dos músculos, por meio de um complexo sistema de junções, articulações e produzir células sanguíneas. Então, por isso que eu falo pedagogia esquelética, porque o esqueleto ele tem essa gravidade, né, óssea, essa estrutura esquelética. Tempos atrás, até conversar com os orientadores ligados até a outras áreas, mas que faz parte relacionada a gênero, nós colocamos ali o tópico esquelético, o tópico estético, ou seja, o sumário, o índice, ou seja, o sumário, que vai haver o que? Vai compilar sobre alguns tipos de termos epistêmicos. A questão da saúde relacionada ao cálcio, ao potássio, enriquece a alimentação diária, pode ajudar na retenção de cálcio nos ossos, fortalecendo os alimentos como o ovo, peixe, laranja, amêndoa. Ou seja, o cálcio em si ele é uma comporta que é iminente para a contração muscular. Você pode ver que eu já falei sobre as células que vamos destacar, osteoclastos. Essa célula ela nos traz uma gravidade muito grande. É lógico que no processo da idade, o idadismo, o capacitismo, que são temas transversais ou temas centrais, lembramos do idadismo o quê? A questão de idade. Aí traz os campos precários pela idade e a proteção social e outros panoramas ligados também à alimentação. E como eu falei, onde há uma alimentação, há ou seja, uma recuperação, há uma relação. Essa relação entre a nutrição, há uma reprodução. Há uma reprodução de quê? De carboidrato, uma reprodução de fatos que acontecem eminentemente. Quando falamos de mitocôndrias, células tronco, falamos de anticorpos, ou seja, falamos de células mortas. E quando falamos de células mortas, falamos de células tronco, temos que falar da mitocôndria. A mitocôndria está ligada aos radicais livres. Onde há radicais livres? Quando você dorme, ou quando você vai suar, a sudorese é um tipo que podemos ser equivalente, mostrar que as células tronco, ou seja, o Alzheimer, o Parkinson, o exercício vai ser benéfico, só porque vai suar. Lógico que eu não vou colocar uma camada de 3 ou 4 camisas para melhorar a minha célula e também haver recuperação imunológica. Mas há um campo típico, né, hereditário para cada tipo de pessoa. Esse DNA nos traz traçados, não laços, traços históricos, traços ligados ao treinamento. E para ajudar ainda, é lógico, o seu histórico, não seu anti-histórico, curricular e conteúdo ligado às questões. Embora a célula tronco, os esteroides podem incentivar, uma pergunta, não precisa, ou seja, o arroz ou feijão já é um processo que possa compilar, pode harmonizar, operar essas questões. São fatos importantes em questões ligadas a uma visão, né, e esses panoramas ligados à própria educação e saúde.
e seus enigmas ligados à própria ciência, o corpo e a corporeidade. Ok?